irmãos, e nós estamos estudando um momento em que Paulo se vê uma grande necessidade de mandar uma carta para o pessoal lá em Colossenses. Epáfras chega com a informação de que existem doutrinas erradas, heresias entrando na igreja, questionando a soberania e supremacia do nosso Senhor Jesus Cristo. São doutrinas gnósticas que distanciam o povo da verdade do Evangelho. Então, Paulo escreve uma carta a fim de defender o Evangelho. E nós vimos nos primeiros textos, nos primeiros versículos, que Paulo defende o Evangelho não atacando aqueles hereges. Ele defende o Evangelho trazendo a importância de Jesus Cristo na criação, no primeiro ponto. Ele como o Senhor de toda a criação, aquele que estava lá desde o princípio, por meio de quem todas as coisas subsistem e as coisas existem. E na semana passada nós vimos a importância de Jesus na igreja. Como Jesus é o cabeça da igreja, aquele que governa, aquele que deve comandar a nossa vida, nós enquanto corpo de Cristo. E nesse texto da semana passada, Paulo reafirma a autoridade de Cristo como aquele que está acima, é superior de todos os humanos e de todas as coisas, quer sejam elas materiais ou imateriais, espirituais, mas sobre os anjos que aqueles hereges adoravam, sobre os astros que aqueles hereges consultavam, o equivalente ao nosso horóscopo de hoje. Ele está acima de todas as coisas. E nós vimos a importância de termos a Cristo como o nosso Senhor, no centro de todas as coisas, não numa escala de prioridades como uma das coisas na qual nós devamos ter atenção, mas o centro de todas as coisas nas nossas vidas, até porque Ele tem o poder da reconciliação. E foi desse modo que nós fechamos na semana passada, falando sobre a reconciliação, a hostilidade que havia entre o homem e Deus. Havia uma hostilidade natural do homem, sem motivo, sem razão. O homem com uma rebeldia e uma desobediência que estava inerente à sua natureza desde lá do Éden. E Deus hostil com o homem por causa do pecado, sendo o homem então alvo da ira divina por causa do pecado, e veio Jesus para reconciliar. E Jesus Cristo trouxe a reconciliação entre Deus e o homem. Ele pagou o preço do pecado do homem na cruz do Calvário. Ele suportou a ira divina, trazendo a justiça de Deus, expandindo a justiça de Deus para todos os homens. Ele fez com que toda aquela grandeza, toda aquela glória, aquela majestade que Paulo mostra numa figura no primeiro momento desse capítulo, o Deus grandioso, Jesus majestoso, Jesus poderoso, Jesus criador, Jesus acima e superior de todo nome, de todo principado, de toda potestade. Ele termina dizendo: Ele se entregou na cruz. E essa mesma figura é aquela figura de Filipenses 2, que Ele tinha toda a glória, e Ele abriu mão dessa glória, e Ele se fez homem, e Ele se fez servo, e Ele morreu na cruz por amor a nós. E a continuidade desse texto fala que nós estávamos separados de Deus. Paulo fala: antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentar-nos diante dele santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. É dessa forma que Jesus nos vê hoje. Não é lindo? Nós tínhamos uma imagem de inimigos por causa do nosso procedimento, mas por causa da cruz, agora quando Ele nos olha, Ele nos vê santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E Paulo adverte: vocês são santos, vocês inculpáveis, vocês livres de acusação, não abandonem a fé. Fiquem firmes, fiquem alicerçados, mantenham-se firmes na esperança do Evangelho. E no fim desse texto nós temos um momento de transição, onde Paulo fala: este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro.
E a partir daí, nos versículos seguintes, Paulo começa a falar um pouco do seu ministério, da importância do ministério dele, e ele faz isso dizendo também para reafirmar ele mesmo como autoridade sobre aquele povo que estava perdido, ouvindo falsos mestres, deixando que doutrinas afastassem aquela igreja do verdadeiro evangelho. E Paulo faz isso algumas vezes nas cartas, sempre com esse intuito de dizer: eu sou o apóstolo. E quando ele fala eu sou o apóstolo, Paulo está querendo dizer: eu sou o enviado de Deus, eu fui escolhido por Deus, eu sou chamado por Deus. Isso ele fala a fim de trazer credibilidade. Ele fala para que o povo entenda que ele é o porta-voz de Deus. E dentro do ministério de Paulo, nós vamos estudar com calma muitos aspectos, 8 aspectos do ministério de Paulo, que também se aplicam às nossas vidas, a cada um de nós. E o texto que nós vamos ver hoje, na verdade é só uma parte desse texto, mas eu gostaria que nós lêssemos o texto inteiro, que diz o seguinte: agora eu me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que me resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifesto a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. E Paulo começa então dizendo a fonte do ministério dele. No versículo 23, no ponto de transição, ele fala: eu me tornei um ministro. E no versículo 25 ele está falando da igreja. No 24 ele fala: dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída. E essa palavra ministro, irmãos, para nós tem uma conotação de superioridade, não tem? Quando você pensa em ministro, você pensa: puxa, uma coisa muito importante, né? Nossa, ministro. Tem uns ainda que gostam de empolar a voz e falar: eu sou ministro do evangelho. Você já ouviu alguém falar assim? Dá uma importância, assim, o tom da voz também. Mas essa palavra ministro, irmãos, vem do diaconai. E ministro quer dizer diácono, vem do diáconos. Isso quer dizer servo, aquele que serve, aquele que está aqui para servir. É isso que ministro quer dizer, aquele que serve. Como é que foi que Paulo se tornou um ministro ou um servo? Alguém sabe me dizer? Como é que Paulo, que era Saulo, estou dando a dica, se tornou um ministro? Isso. Se você não sabe, você vai saber agora. Em Atos 26, ele mesmo conta essa história. Ele fala: por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu ao meu respeito e do que lhe mostrarei. Jesus apareceu no meio do caminho, numa luz. E não caiu Paulo, mas caiu todo mundo. E naquele momento em que Jesus fala com ele e o chama pessoalmente, ele o chama para ser servo, ele o chama para ser testemunha, ele o chama para se servir. E é Deus quem faz isso. É Deus quem faz de nós, homens e mulheres comuns,
e nos constitui em servos, em pessoas úteis para a sua obra. Isso é uma obra de Deus. Você vai ver isso no decorrer de todo o Antigo Testamento, a forma com que Deus chamou aqueles que Ele queria para que o servissem. Você não vê nenhum auto-intitulado, auto-denominado, auto-ungido. É Deus quem chama os seus, é Deus quem constitui os seus. E Paulo reitera isso muitas vezes. Eu peguei só os exemplos de Timóteo, onde ele fala: Paulo, apóstolo de Cristo, por ordem de Deus. Depois, no versículo 12 do primeiro capítulo, ainda me deu forças, me considerou fiel, designando-me para o ministério. Depois ele fala: deste evangelho fui constituído pregador. Foi Deus quem fez. Eu sou ministro, eu sou servo, porque Deus quis. Então quem foi que fez de Paulo um ministro? Foi Deus. Então qual é a fonte do ministério? É Deus. Deus é a fonte do ministério. E sobre nós, irmãos, se nós servimos, se nós somos úteis, se nós servimos a Deus de alguma maneira no ministério, nas nossas vidas, nós precisamos ter essa consciência de que nós fomos chamados por Deus para isso. Que tudo que nós fazemos em nome de Jesus, para Jesus, por causa de Jesus, nós fazemos por causa de um chamado recebido, vindo da parte de Deus para nós. Nós fomos chamados por Deus. E se você tem alguma dúvida, Paulo fala ao povo lá em Corinto: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. De que coisas ele está falando no capítulo 12 de 1 Coríntios? Quem sabe? Dos dons. Esse capítulo é todo acerca dos dons espirituais. Ele fala: a ele as distribui, ele, o Espírito Santo, as distribui individualmente a cada um como quer. Quem distribui os dons? Deus distribui os dons. A fonte do nosso ministério, de qualquer coisa que nós façamos por causa de Jesus, para a igreja, é por causa desse chamado, é por causa dessa distribuição. E quando nós colocamos as nossas vidas, enxergamos os nossos dons, os nossos talentos, nós temos que sempre compreender aonde que teve origem, qual é a fonte. A fonte vem do Senhor. A fonte do nosso ministério é o Senhor. E aí você me pergunta: o que é que eu faço muito bem? Pergunta para você mesmo: o que é que eu faço bem, muito bem? Deixa a falsa modéstia de lado. Você vai responder só para você mesmo. O que é que eu faço muito bem? Não achou nada? Tá bom, então vamos lá. O que eu faço mais ou menos, melhor que os outros, com uma certa facilidade? Isso que você recebeu, esse dom ou esse talento, se isso teve origem na sua vida, esse mover teve uma origem na sua vida a partir do seu relacionamento com o Senhor, isso é um dom vindo do Espírito Santo de Deus. A gente poderia discernir isso, fazer um estudo mais profundo sobre isso. Mas vamos supor que antes de Jesus você não se importava com ninguém. E a partir do momento que você conhece Jesus, o seu coração ficou um coração compungido, cheio de compaixão. E você recebeu esse dom de misericórdia que faz com que você não passe por alguém com uma necessidade sem que seu coração seja tocado para ajudar. Conheço alguém assim, a irmã Zumira, por exemplo. Está sempre que nem uma formiguinha para ajudar todo mundo. Isso é do Espírito Santo na vida dela. Mas você pode ter um talento. Quando você nasceu, você já nasceu cantando, você já cantava, todo mundo queria te ouvir. Você não conhecia Jesus, mas dava um show lá no karaokê. Então isso daí é um talento, é diferente. Isso já nasceu com você. Essas duas coisas são obra de Deus nas nossas vidas. Que teve em Deus a sua fonte. E essas coisas devem ser oferecidas para que a gente possa servir a igreja do Senhor, amar a igreja do Senhor. Agora, como isso vem de Deus, e Ele implanta esses dons e esses talentos nas nossas vidas, nós temos um compromisso por causa disso. Nós temos um compromisso com Deus por causa desse chamado. E é isso que Paulo fala no versículo 25, quando ele diz o seguinte:
Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída. Que se você abrir na sua Bíblia, que talvez seja a Almeida revisada ou Almeida corrigida, vai dizer o seguinte: segundo a dispensação de Deus. Esse texto é da NVI, mas os textos da Almeida dizem segundo a dispensação de Deus. E o que quer dizer essa palavra dispensação? Alguém sabe? Ela vem do grego oikonomia. E oiko quer dizer lei ou regra. O nomos quer dizer lei ou regra, e o oikos casa. Essa é a origem da palavra mordomia. Literalmente significa liderar uma casa, cuidar de uma casa, governar as posses, a propriedade de outra pessoa. Paulo está dizendo o seguinte: eu me tornei ministro de acordo com a responsabilidade dada por mim, para eu cuidar de uma coisa que não é minha, que é dele. E aí nós entendemos que a responsabilidade é muito maior. Você já pegou alguma coisa emprestada que você não teria dinheiro para pagar? É coisa horrível, não é? É coisa horrível, porque você tem cuidado com aquilo, é absurdo, porque não é seu. E aí de você se você estraga aquilo que não é seu. Não tem uma responsabilidade grande? O mordomo não cuida do que é seu. O mordomo cuida do que é do outro. Naqueles dias havia a figura do mordomo muito mais comum do que existe hoje. Ele tinha que cuidar das grandes propriedades, ele tinha que trazer a provisão para casa, cuidar dos empregados, gerir os suprimentos. Era uma grande responsabilidade. E Paulo diz: Deus é o dono da igreja. Deus tem a sua casa. Ele fez de um povo o seu templo, e Ele me escolheu, Ele me chamou, Ele me constituiu e me deu a responsabilidade para eu cuidar daquilo que é dele. Isso é um ofício divino que Paulo entendia receber do Senhor. O plano é de Deus, o Evangelho é de Deus, a palavra é de Deus, a igreja é de Deus. A igreja tem a Cristo como cabeça. Ele tinha acabado de dizer: Ele é o Senhor de todas as coisas, eu apenas gerencio. E nós podemos aplicar isso nas nossas vidas, irmãos. Todos nós que temos dons e talentos aqui, nós precisamos ampliar esse conceito de mordomia, analisando o que eu faço de bom, de melhor. Qual é a potencialidade que eu tenho? O Ed René diz que um talento é aquilo que você faz com o pé nas costas. Você faz tranquilo aquilo ali. Muito bem. Deus deu a cada um de nós um dom e um talento. Isso é uma responsabilidade tremenda. O Stan Lee, aquele que fez o Homem-Aranha, já dizia que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você já ouviu isso? Então há uma grande responsabilidade que é proporcional ao dom e ao talento que você tem. E como um cristão, quando Deus te deu os dons e os talentos para você ministrar, junto com ele vem uma responsabilidade. Junto com esse talento que você tem um compromisso sério com aquele que te deu, que te atribuiu esse talento. E quando você possui algo vindo do Espírito Santo, um dom vindo do Espírito Santo, você possui algo que pertence a Deus. Você consegue entender isso? Você consegue olhar para a atribuição que você tem no seu coração, o lugar onde você poderia servir hoje na igreja, e saber que quando você recebeu isso, você não recebeu de homem nenhum aqui, você recebeu do Senhor, e junto com essa atribuição vem uma grande responsabilidade de você fazer algo que pertence a Ele. Você é só um mordomo. É isso que o ministro é só um servo que precisa gerenciar de forma para tornar acessível a todos esse dom, todos que precisam dela. Você vai ver isso em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 10 e 11, que diz o seguinte: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem
quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Cada um de nós recebeu um dom para que a gente possa ministrar. Cada um de nós recebeu algo vindo de Deus para que a gente possa servir a igreja. E isso que você recebeu nasceu. Por isso que Paulo fala que não tem nada para se gloriar senão do Senhor. Porque ele reconhecia que toda coisa boa tinha nele, ele vinha do Senhor. Ele recebeu do Senhor. Mas existe uma responsabilidade que é a mordomia. A responsabilidade de eu gerenciar esse dom que eu recebi da parte de Deus para servir a igreja. De eu tornar acessível. Se eu canto bem, eu preciso tornar a minha voz acessível para abençoar o povo de Deus. Como fez o Rafael aqui essa manhã. Vocês ouviram ele cantar. Ele não queria vir cantar. Mas ele veio. Porque ele tem um coração sério. Entendeu? Você entende isso? Porque se alguém desse uma vassoura para ele e pedisse para ele varrer, ele não ia falar, não sei varrer. Ele ia varrer da melhor forma que ele saberia varrer. Porque ele tem um coração sério. Porque na hora que ele senta ali, ele toca. E se precisar fazer uma carne moída mexicana, ele faz também, é muito bom. E é verdade, irmãos. E ele agora tira foto da gente e põe lá no Facebook. O menino com um brilho aqui, da graça. Porque ele está disponível. Ele é alguém que pôs a vida dele e tem um compromisso com o Senhor desde miudinho, de pequenininho, para servir ao Senhor. Está aqui, faça chuva, faça sol, um compromisso. Ele entende que vem do Senhor. É dessa forma que nós precisamos tornar as nossas vidas acessíveis, sem nos afastarmos, sem questionarmos, entendendo que é Deus quem nos chama e que cada um de nós tem um talento. Vamos ajudar aqui. Quem sabe fazer um bolo? Um bolo mais ou menos. Um bolo muito bom. Um bolo excelente. Você pode abençoar a vida das pessoas, como fez Eleni, que praticamente entregou um prato inteiro de bolo para Nicole e minha filha comer. Era o melhor bolo do mundo. Ela comeu um prato inteiro de bolo de cenoura dele. As irmãs serviram umas às outras, tinha tanta vida que a gente teve que levar para casa. Foi uma bênção. E você pode servir trazendo para a cantina um bolo. Você pode fazer o seu melhor e falar, olha, eu quero me ofertar. Porque com esses recursos dessa cantina, a gente paga as passagens e a sobra desses recursos vai ser gerado um fundo para abençoar os irmãos da igreja, ação social. Existe um intuito, existe um sentido para servir a igreja. Você fala, mas eu não sei fazer o bolo, mas eu sei lavar louça. Então você pode ajudar na cantina lavando a louça no final de todas as coisas, deixando tudo bonitinho, cheirosinho. Também vai estar abençoando esse ministério. Você pode vir ajudar o Robertino, que eu ouvi dizer que às vezes sai daqui 1h porque quer deixar tudo bonitinho aqui da ação social, nas quintas-feiras. Senão a Rosângela vai. É o Ministério da Inspeção. Tem que ter. Tem que ter. Você pode vir ajudá-lo. Fala, olha, eu não sei cortar pão, eu não sei passar manteiga, eu tenho nojinho de passar manteiga no pão igual o André, mas eu venho para lavar louça. Porque eu não sei fazer nada, eu só sei lavar louça, mas eu quero servir. Eu sei que porque eu estou lavando louça, tinha alguém com fome e que vai dormir com um café quentinho, e com um pãozinho, com manteiga, com mortadela nessa noite. Eu participei disso. Eu distribuí algo que eu recebi de Deus. Eu sou um ministro. Eu recebi algo de Deus, eu tenho uma utilidade, eu sirvo para alguma coisa. E não pense que é pouca coisa lavar louça, porque se não fosse o nosso irmão, esse ministério não ia poder ir adiante, irmãos. Não é pouca coisa, nada no reino de Deus é pouca coisa, é de uma grandiosidade tremenda. É Deus quem distribui. Você quer julgar que algo que o Espírito Santo distribui é maior ou menor? É o texto que nós estávamos lendo na semana passada. Não adianta que não vai ser todo mundo olho e nem vai ser todo mundo orelha. Que corpo deformado é esse que todo mundo quer ser olho? Ele vai distribuir a cada um como quer, mas cada um de nós tem uma utilidade. Se você não sabe lavar louça, não
sabe fazer o bolo, você pode servir, como fez a Bia, que tem 12 anos aqui na semana passada. Não sei quem foi abençoado, pode pegar dela ali na cantina, ela estava abençoada. Você não pode fazer isso. Uma criança de 12 anos que quer ser útil no reino de Deus pode fazer. Você pode fazer também. Você deve entender que você tem um chamado, porque você é um cristão, porque o Espírito Santo distribui a todos. E você deve entender que nós temos uma necessidade, irmãos, que talvez seja isso que você ainda não entende. Você sabe quantos ministérios nós temos na igreja aqui? Quantos ministérios nós temos? Quantas pessoas que são abençoadas? São abençoadas pelo louvor, são abençoadas pela palavra, são abençoadas pela recepção e pela diaconia, que é um outro ministério. São abençoadas pelo som, são abençoadas pela imagem, são abençoadas pelo ministério infantil, pelo ministério de dança, pela ação social. Existem muitos ministérios. E em todos eles nós temos carência hoje. Quando nós sentamos juntos, enquanto liderança, as dificuldades que todos enfrentam é a mesma. Todos precisam de apoio, de mais gente e de mais participação. E isso diz respeito a você que não faz nada no ministério. É por sua causa que outros estão sobrecarregados, porque você não atendeu a esse chamado e não entendeu a sua responsabilidade, o seu compromisso com essa igreja e com esses irmãos. Isso deve ser distribuído para todos igualmente, porque alguém está fazendo a sua parte quando você deixa de fazer. E nós precisamos ter essa ideia, ter essa noção e ter esse compromisso de que a fonte, de que a origem do ministério, a origem de tudo que acontece, de todas essas programações que vão acontecer, está em Deus, irmãos. É por causa de Jesus, é para a glória de Jesus. É como o texto diz, para que em todas as coisas Ele seja glorificado mediante Jesus Cristo. É para Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder. Nós geramos um momento nesses workshops para que a sua mãe, para que a sua vizinha, para que a sua filha, para que a sua tia, para que a sua prima possa estar aqui ouvindo uma palavra sobre o Evangelho no final de todas as coisas. Nós estamos gerando comunhão umas com as outras, mas para isso, cada um deve entender que há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor, o dono, o proprietário, quem distribui, quem encabeça é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Ele efetua tudo em alguns, como o Leandro estava falando, são os mesmos poucos que fazem tudo. Não, irmãos, é em todos nós. Cada um de nós temos uma responsabilidade, uma atribuição e um chamado. Cada um de nós recebeu um dom diferente, mas nós temos uma mordomia. Nós temos que gerenciar, nós temos que tornar acessível isso que nós recebemos diante de Deus, até porque vai chegar um dia em que nós vamos ter que dar contas dessa administração. Você já ouviu falar da parábola dos talentos de Mateus 25? Um homem com muitas posses foi para longe e chamou 3 dos seus servos. Para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2 talentos e para outro ele deu 1 talento. Aquele que ganhou 5, tipo Rafael, foi lá e fez mais 5, administrou bem. O que ganhou 2 foi lá e fez mais 2. Agora aquele que ganhou 1 falou, esse senhor é muito bravo. Eu acho que eu vou fazer só o seguinte, eu vou fazer um buraco, vou esconder embaixo da terra, quando ele voltar, pelo menos eu não estraguei tudo, eu tenho esse 1 para devolver para ele. E ele foi considerado um servo inútil, porque ele pegou aquele talento, aquilo que ele recebeu, aquilo que era para ele distribuir, para ele fazer mais, fazer acontecer, e ele enterrou embaixo da terra. Se você quer saber o que Jesus diz para ele, depois dá uma lidinha lá no texto. Ele é inútil. Ele é inútil. Nós precisamos entender que quando Deus nos chama, Deus nos prepara, Deus nos capacita.
E através da nossa disponibilidade, através das nossas responsabilidades, assumidas por entendermos que vem de Deus, Ele é quem vai fazer através de nós todas as coisas. Ele é a fonte do nosso ministério. Quem Ele distribui sobre a igreja os dons, irmãos? Nós lemos? O Espírito Santo. A quem Ele distribui? A todos, a cada um de nós. E a palavra mordomia quer dizer que os dons não são meus, que os talentos não são meus, mas que são do Senhor. E eu devo administrar, gerenciar para tornar acessível a toda a igreja. E outra coisa que ele fala, irmãos, é sobre o espírito do ministério. Nós só vamos ver esses dois aspectos hoje. E no versículo 24, Paulo começa dizendo: agora eu me alegro. Ele está falando sobre o ministério. Está nos ensinando que quando nós servimos ao Senhor Jesus, nós devemos servir em primeiro lugar com esse reconhecimento que Ele nos chamou. Isso por si só enche o nosso coração de alegria. Esse deve ser o espírito, essa deve ser a atitude, esse deve ser o sentimento que cada um de nós tem ao servir ao Senhor. Fazer com alegria, como nós fomos recepcionados ontem na casa da Glaucia, nós nos sentimos muito bem, muito à vontade. É que ela fazia aquilo com muita alegria. Ela abriu a sua casa, preparou tudo lindo, bonitinho para receber a gente. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção, é o coração de alguém que quer servir, que compreende que a igreja, que as irmãs e que a comunhão existe por causa de Deus. E ela faz isso pelo Senhor. E aí, irmãos, talvez você nessa altura do campeonato se pergunte: mas eu já fiz isso com alegria num tempo, num momento. O que acontece quando essa alegria acaba? O que acontece quando eu me percebo fazendo tudo de má vontade, por obrigação, porque eu estou compromissado e afinal de contas meu nome está lá na escala e eu vou ter que cumprir a agenda? Como que nós, como cristãos, podemos fugir desse momento em que nós perdemos a alegria para servir o Senhor? Porque quando a gente dá um nome, a gente se dispõe, a gente faz isso com interesse do coração, não é? Normalmente a gente faz isso com alegria. Agora eu vou participar, vai ser uma bênção, eu tenho compromisso, mas vai passando o tempo. Não muitas vezes nós nos pegamos assim. Não raras vezes. Nós nos pegamos assim, sem alegria. E existe algo que me incomoda profundamente a mim e ao ministério meu particular, quando isso se torna um peso. Isso já aconteceu. E eu posso dizer como um testemunho que o problema não são as circunstâncias, irmãos. Quando o ministério se torna um peso nas nossas vidas, o problema não está do lado de fora. O problema está do lado de dentro. É algo na nossa relação com o Senhor que precisa ser revisto. Quando a gente perde o ânimo, perde a empolgação, perde o desejo, perde o chamado. E nós éramos de um tempo onde servir ao Senhor era algo que nós almejávamos. Nós almejávamos o dia em que nós poderíamos fazer parte de um ministério. Servir ao Senhor, integrar o ministério. O irmão Amaro contava ontem a experiência dele, que ele orou e por 6 meses ele orou até que ele foi chamado ao diaconato. 6 meses de oração para que aquilo fosse de Deus e aquilo não fosse dos homens. E ele recebeu isso com honra, com alegria, num tempo onde ser diácono era ter confrontação de homens amados no meio da rua. E aquilo encheu o coração de alegria, porque, segundo as palavras dele, ele sabia que vinha do Senhor, não vinha de homem nenhum. Ele entendia a fonte do chamado. E quando nós entendemos a fonte do nosso chamado, irmãos, isso deve trazer alegria para nós. Mas a verdade é que muitas vezes nós fazemos amargos, ressentidos por obrigação. Cobrimos outras pessoas que estão descompromissadas, essa é a verdade. Não estávamos preparados para aquilo naquele dia. Mas quando o nosso coração é um coração de servo, ele está sempre disponível.
Quem tem um coração de ministro entende o seu posicionamento diante de Deus está sempre na escala, irmãos. Está todo dia pronto para servir ao Senhor. Aí você me diz, você não sabe porque o meu ministério é duro, é difícil. Você não sabe os problemas que ele tem feito no ministério. E aí eu me lembro de Jesus. Tendo os olhos fitos, nós precisamos ter os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Não teve ministério mais duro que esse. Jesus fez isso por causa da alegria que estava proposta. E a primeira coisa que nós precisamos fazer quando a alegria para servir foge de nós, é olhar para Jesus, para tudo o que Ele suportou, para tudo o que Ele realizou na cruz, para tudo o que Ele deixou. Ele é a nossa principal conexão. Quando você pensar que você já fez muito, que você faz muito, e que você está sobrecarregado, e que a coisa está muito difícil, irmãos, isso serviu para a minha vida. Lembre-se, Jesus morreu na cruz. Não tem nada que a gente possa fazer para retribuir um favor, uma graça tão grandiosa quanto Ele dá a sua própria vida. Ele sendo puro, inocente, justo, santo, poderoso, com todo o poder e toda a autoridade, se tornar mortal e se entregar a Deus. Não tem ministério que se compara ao ministério de Jesus. Mas como que nós podemos nos manter alegres? Como que nós podemos servir e ter vontade de servir diante das circunstâncias que a gente vive? Onde a gente está sempre preocupado, está sempre estressado, está sempre compromissado. Parece que o dia tem 12 horas e não 24. A gente não consegue fazer nada. Como que a gente pode ainda ter alegria para servir? A gente tem a impressão que os que vivem alegres, a gente brinca que é a turma dos miolo mole, né? Não tem umas pessoas assim que estão sempre alegres, parece que eles não percebem o que está acontecendo à volta deles. Mas o sujeito está... Por que ele está sempre alegre? Como em meio a tantas tribulações, irmãos, a tantas dificuldades que nós vivemos, há tanta sobrecarga que nós temos emocional, de trabalho, de preocupações, de doenças, falta de perspectiva tantas vezes. Como que nós podemos responder a Paulo quando ele fala em Filipenses 4:4, alegrem-se sempre no Senhor? Novamente direi, alegrem-se. Eu quero que você mantenha a sua atenção comigo no texto que eu vou ler do livro A Igreja Desviada, de Charles Swindoll, da editora Mundo Cristão, que diz o seguinte: há anos venho dizendo que ter em mente que a carta de 2 Timóteo foi escrita na prisão é o que confere vivacidade ao texto. Paulo não escreveu essa carta sentado em uma cadeira de balanço ao lado da lareira, nem tomando chá diante de uma vista para o mar Mediterrâneo. Ele estava sozinho em um calabouço escuro nos subterrâneos de Roma. É bastante provável que você nunca tenha visto um calabouço, muito menos sido aprisionado em um. Leia a descrição breve, porém esmerada, do autor John Pollock em sua obra The Apostle, A Life of Paul, sobre a prisão mamertina em Roma. Paulo foi novamente preso e algemado, e desta vez rigorosamente encarcerado em Roma. Não como um cristão honrado em prisão preventiva, mas preso como um criminoso. Ele estava preso com os bandidos em Mamertina ou outro calabouço igualmente horroroso, com acesso somente por meio de cordas ou escadas baixadas por um buraco a partir do teto. Seu corpo fatigado era obrigado a descansar sobre pedras ásperas. O ar era pútrido e o saneamento quase inexistente. Raramente leio 2 Timóteo sem imaginar a mim mesmo como um observador silencioso na mesma cela com Paulo. Imagino-o tossindo e respirando com dificuldade enquanto ratos passeiam pelas fendas das paredes. Algumas vezes ajudo o ancião a acender uma vela ao cair da noite, outras cubro-o com um cobertor para
aquecer na madrugada. Vejo-o chorando enquanto escreve. Ele sabe que seus dias estão contados. E nessa mesma prisão marítima, Paulo escreve: alegrem-se sempre no Senhor. Era nessas condições que Paulo fala: alegrem-se no Senhor. E aí eu pergunto, irmãos, a alegria tem a ver com as circunstâncias? A alegria tem a ver com o que acontece com as nossas vidas do lado de fora? Não tem. A alegria é fruto de um relacionamento que deve transcender as circunstâncias. O nosso relacionamento com o Senhor, o lugar onde está a nossa esperança, o lugar onde nós depositamos a nossa fé, onde nós temos a nossa confiança, deve transcender as nossas circunstâncias. Se você perdeu a sua alegria, irmãos, pode ser que você tenha perdido a noção de que a sua vida deve descansar em Deus, que Ele tem o controle de todas as coisas. Porque a alegria é gerada a partir do reconhecimento do que Jesus fez e faz nas nossas vidas. É isso que deve trazer alegria aos nossos corações. Saber de onde nós fomos tirados, de que a nossa esperança não está nesse mundo, não está nessa terra. Nós temos uma esperança eterna. De que aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor faz por nós. Porque Ele não deixa de trabalhar nunca. Ele nos guarda. Ele ordena que os seus anjos venham nos servir. E talvez essa leve e momentânea tribulação que nós estamos passando seja para que tenha sobre nós um enorme peso de glória. Nós precisamos descansar na nossa confiança no Senhor. E a segunda coisa que talvez traga mais alegria, irmãos, é a humildade. Paulo, quando olhava para si mesmo, ele se via tão indigno que para ele morrer era lucro. Morrer por Jesus para Paulo era uma honra, porque ele sabia quem ele era e de onde ele foi tirado. Irmãos, a maioria das vezes que nós sofremos e que nós perdemos a nossa alegria é porque nós pensamos que nós somos bons demais para passar por aquilo que a gente está passando. A gente não merece estar passando por isso que a gente está passando. A gente devia estar passando por... Tem gente no mundo, gente que não tem Deus, que está muito melhor do que a gente. E esse tipo de pensamento, essa falta de humildade do nosso coração, é que gera insatisfação. E uma pessoa insatisfeita dificilmente vai encontrar a alegria que vem do Senhor. Quando nós olhamos para as pessoas que serviram ao Senhor, eles tinham essa perspectiva de humildade. Eles conseguiam perceber as suas imperfeições, eles conseguiam perceber as suas limitações. Quando nós olhamos para Moisés, ele falava o seguinte: olha, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste para você, eu não consigo falar bem. Isso você vê em Êxodo 4, versículos de 10 a 12. Qual é a resposta de Deus para Moisés? Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vai, eu estarei contigo ensinando o que você vai dizer. Mas ele entendia que ele era ruim de falar. Como é que ele ia falar? E nós vemos isso na vida de muitos outros. Aqueles que são chamados, eles têm a possibilidade de enfrentar a sua indignidade, a sua inutilidade sem Deus. Isaías, nós já lemos esse texto numa outra oportunidade. Quando vê a glória de Deus, ele tem uma visão e ele vê a Deus sentado num alto e sublime trono, e as orlas dos vestes do Senhor cobrem todo o templo. Tem serafins, tem querubins, e ele vê aquela cena e ele grita: ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu sou pecador, eu tenho olhos impuros, eu não presto para nada. Como é que eu posso ver a glória de Deus? Na continuidade de Isaías
6, você vai ver que o anjo vem e toca a língua dele 4 vezes. Pedro também teve essa mesma reação. Pedro, quando Simão Pedro viu isso, viu a pesca maravilhosa, que é o contexto de Lucas 5, ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Sai de perto de mim, porque eu não valho nada. E com base nessas palavras que Jesus fala, então vem, porque eu vou fazer de você pescador de homens. Aquele que serve ao Senhor deve ter a humildade de perceber que sem Deus ele não é nada, que sem Deus ele é inútil. Aquele que se dispõe diante de Deus deve ter esse senso de indignidade, esse senso de pecado, esse senso de inadequação, porque a partir desse senso, a partir desse arrependimento, dessa visão correta de si mesmo, é que servir ao Senhor vai ser um motivo de grande alegria. A partir do momento em que a gente se percebe inútil para Deus, sem Deus, é que a gente vai poder servir com alegria, ser uma pessoa que se sente honrada. Por isso, um dos motivos pelos quais a alegria foge de nós, irmãos, é quando o nosso coração se enche de soberba. Eu não mereço passar pelo que eu estou passando. Quando você se sente melhor do que você, eu não tenho que aguentar esse povo, eu não tenho que aguentar essas pessoas que eu ponho na escala e elas não aparecem. Quando você consegue se perceber quem nós somos diante da grandeza de Deus, nosso ânimo para servir é renovado. Imagine que os irmãos vão subir para adorar com uma correta consciência de quem Jesus é. Quem vai adorar? Quem vai tocar? Quem vai ministrar com peso? Quem vai abrir a boca para cantar e aquilo vai ser pesado, aquilo vai ser difícil? Aquilo é uma honra, é um privilégio, sem medida, poder adorar o Senhor. Quem vai ministrar às crianças? Ensinar para as crianças, plantar uma semente divina que vai florescer, dar fruto aqui no seio da comunidade com peso. Se tem uma convicção que está servindo o Senhor. Agora, existem algumas situações que roubam a nossa alegria. E as circunstâncias, as coisas externas, infelizmente, são uma delas. Às vezes nós nos enfiamos em determinadas situações em que nós precisamos nos questionar se aquilo está impedindo que eu possa exercer meu ministério. E aí é a hora de nós fazermos uma opção certa. Ter o Senhor no centro de todas as coisas, como nós falamos na semana passada, ou manter o nosso nível de prioridades. Existem situações onde as pessoas nos deixam tristes demais. E igreja é um lugar de gente doente, que está sendo tratado para ficar gente boa. Não é um lugar de gente perfeita, de gente sã, de gente que já é 100% igual a Jesus. Por isso, pode ser que na caminhada cristã, quando você está servindo a Jesus junto com uma outra pessoa, você tenha muitos atritos. E essa é uma das maiores dificuldades de servir ao Senhor, são as outras pessoas. Talvez você ache alguém igual a você. E aí vai ser mais difícil ainda você caminhar com alguém que tem os mesmos defeitos que você tem. E se você permitir que nessa caminhada, nesse serviço cristão, as mágoas, os ressentimentos, a falta de perdão, as irritações tomem conta, que isso seja o sentido e essa seja a atitude, o espírito, o sentimento para o serviço, então você perdeu a alegria, perdeu o sentido da fonte, perdeu o sentido do compromisso, da responsabilidade. Não vai poder dizer como Paulo, eu me alegro. Precisamos manter os nossos relacionamentos curados. Pode ser que os seus compromissos impeçam você de servir. Até que eu gostaria, mas olha, no momento minha agenda está cheia. Não tem nada que eu possa fazer para Jesus, não tem nada que eu possa fazer pelo Senhor, para a igreja, para a minha comunidade, eu estou muito ocupada. Você não sabe a minha vida como é. E viver sem tempo para Deus
alcançadas, convertidas, e mesmo assim, dedicam o seu tempo para servir ao Senhor. O Senhor, desculpa, talvez convença você mesmo, talvez convença a nós também, mas provavelmente não vai convencer ao Senhor, porque Ele já distribuiu um dom e um talento para você. Você precisa administrar, você precisa servir, você precisa tornar acessível. E o último fator talvez sejam as preocupações. A verdade é que às vezes a opressão da situação que a gente está vivendo é tão grande que lá dentro a circunstância é externa, mas a preocupação é interna. Ela impede de que a gente tenha a vontade de servir. Cabeça cheia, muitos problemas. E isso muitas vezes é fruto de uma vida centralizada em si mesmo. Porque se você sofre, se você está padecendo, se você tem suas tristezas, nós temos muitos exemplos de irmãos e irmãs aqui que no meio da maior tristeza, da maior dificuldade e do maior problema, teve que se levantar, teve que sacudir a poeira e começar a servir ao Senhor. No meio de toda aquela situação, que poderia ser uma situação de abatimento, uma situação de afastamento de Deus, foi um momento em que eles tiveram que se dispor, se tornar disponíveis para Deus, para que a coisa pudesse acontecer, para que o nome do Senhor pudesse ser levantado, para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado. Por maior que sejam as nossas preocupações, quando Jesus está no centro das nossas vidas, Ele é a nossa vida, é o motivo maior, e é por causa dele que nós nos movemos, e é por causa dele que existimos, diria Paulo. Isso também não deve ser uma desculpa. Pelo contrário, irmãos, nós devemos usar a humildade vinda da parte de Deus em nossos corações, para nos mantermos uma correta perspectiva de quem nós somos, e assim termos o nosso ânimo revigorado em servirmos ao Senhor com honra e alegria. Devemos manter a nossa devoção a Cristo, sabendo que é por causa dele, Ele é a fonte do nosso ministério, é com Ele o nosso compromisso. E confiar no Senhor, que está no controle das nossas vidas, no controle de todas as coisas. E a última coisa, irmãos, que eu sempre me lembro quando falo do serviço cristão, é que me vem a imagem do vaso. O vaso pode ser de todo tipo, né? Tem vasos bonitos, caros. Tem vasos mais simplesinhos que são bonitos também. Mas tem outros vasos, tem outros invólucros, tem outros frascos, cujo valor está naquilo que tem dentro. Se quebrar um vidro lá em casa, eu vou ficar triste. Se quebrar um vidro e tem meu perfume lá dentro, eu vou ficar muito mais triste. E Paulo usa essa figura do vaso em 2 Coríntios 7, dizendo: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O barro é algo simples, frágil, simples e barato, humilde. E ele fala que nós somos como um vaso de barro. E o grande tesouro está dentro de nós, que é o poder de Deus. Pode ser que você escolha ser só barro. Que você não queira ser vaso com alguma utilidade. Você pode ser só barro. Mas Deus quer fazer de nós que temos pouca utilidade enquanto barros somente, vasos para a sua glória. Deus quer fazer de nós úteis para a sua glória. E isso só vai acontecer, irmãos, se nós entendermos que nós somos mordomos de Deus. Que nós não temos o poder de usarmos os nossos dons, os nossos talentos da forma com que nós quisermos, mas nós devemos deixar acessíveis, disponíveis para servir o corpo de Cristo, cada um de nós. Esse ministério tem sofrimento também, nós vamos falar isso numa oportunidade. Mas eu gostaria que você gravasse duas coisas. Que nosso ministério tem uma fonte, que é o Senhor. E esse sentimento que deve gerir, que deve conduzir o nosso ministério, é a alegria.
servir ao Senhor com alegria, nos alegrarmos sempre. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Queremos pedir que o teu Espírito Santo possa revelar a cada um qual é o dom, qual é o talento, em que nós podemos servir, aonde nós podemos nos encaixar, como tornar disponíveis as nossas vidas para a tua igreja, para o teu ministério. Como que nós podemos ser úteis para o teu reino, para que o teu nome seja expandido, para que a igreja possa crescer, ser edificada e abençoada. Que o Senhor coloque dentro de cada um de nós esse compromisso, dessa mordomia de vida dada pelo teu Espírito para nós, para que possamos prosseguir em alegria, possamos prosseguir revigorados, para que todos possamos fazer parte desse corpo, todos possamos ouvir o teu chamado e respondermos positivamente a ele, Senhor, e assim termos o nosso ministério profícuo, crescente, possamos prosperar em todas as áreas, em todos os ministérios da nossa igreja, que possamos ver as crianças sendo abençoadas, a igreja sendo abençoada, os visitantes sendo recebidos com alegria, com ministração de paz, que possamos viver, Senhor, cada um de nós, a vida dessa igreja, participantes e atuantes, e assim o teu nome seja glorificado sobre todas as coisas. É no nome de Jesus que nós oramos pedindo, Senhor. Amém.